Olá, eu sou Marcelo Machado e seja bem-vindo ao nosso curso de como utilizar o Google Earth para fazer o seu projeto FTTH. Essa é a terceira aula de uma série de 4 aulas, então se você caiu de paraquedas nessa aula, dá uma conferidinha nas outras 2 aulas anteriores que a gente já vem desenvolvendo esse nosso raciocínio, tem muitas coisas interessantes lá e depois volta a assistir essa aula aqui que é a nossa terceira aula. Nessa aula a gente vai turbinar o nosso projeto, digamos assim, a gente vai fazer algumas coisas diferentes nele. O que a gente fez lá é básico, é simples, é um desenho limpo, é um desenho bem clean. E agora a gente consegue complementar, a gente consegue fazer algumas coisas adicionais. Então se você está fazendo o seu projeto para um provedor de internet, quer fazer um projeto um pouquinho diferente, quer fazer ele mais animado, mais... enfim, diferente do que os outros estejam fazendo talvez, você vai pegar algumas barbadas aqui, algumas dicas do que a gente considera interessante de fazer. Você pode inclusive aperfeiçoar e me contar o que você fez de diferente para a gente colocar também nos nossos materiais. Se você trabalha no provedor e também quer fazer um projeto diferente, tá aqui uma forma simples, uma forma limpa de fazer. E tem uma coisa muito legal também que nós estamos fazendo um projeto FTTH, mas a gente consegue documentar outros tipos de projeto também no Google Earth que eu vou mostrar daqui a pouquinho nessa aula também, que a gente consegue botar rádio, TP, outras coisas que é da mesma forma. A ferramenta é a mesma, o importante é que a gente está falando da ferramenta agora. Bom, o que mais a gente pode fazer no nosso projeto, então, para tornar o nosso projeto diferente, que eu estou tanto prometendo, estou falando aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, de novo, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai, a partir de agora, navegar nela e desenhar juntos aqui essas coisas diferentes aqui no nosso projeto. Bom, então, vamos lá, estamos com o nosso Google aqui na nossa tela. E o que a gente poderia fazer aqui como sugestão? Eu comentei, quando eu falei da parte dos ícones, que a gente consegue selecionar o ícone que vai utilizar e tudo mais. Mas também a gente pode utilizar ícones personalizados. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui a nossa Hub 01. Hub é, segundo o padrão que a gente utiliza, é uma caixa de emenda tradicional, onde nós temos uns splitters lá dentro de primeiro nível, splitter com fusão de primeiro nível. Então, eu cliquei na caixa Hub 01 com o botão direito, fui em propriedades, venho aqui no ícone e eu quero adicionar um ícone personalizado, um ícone que não tem aqui na minha biblioteca de ícones. Tem alguns locais que disponibilizam alguns ícones. Nesse caso aqui, eu vou em ícones personalizados, e eu vou selecionar o local onde eu tenho o ícone. Nesse caso, eu vou utilizar a foto de uma caixa de emenda. Muito simples, eu resolvi colocar uma foto de uma caixa de emenda. Eu selecionei a foto que eu já tinha salvo no meu computador e eu vou em OK. Esse ícone, a gente vai, depois que a gente importou ele para cá, ele vai ficar na nossa biblioteca, a gente vai usar ele depois de forma mais fácil. Eu também posso ajustar o tamanho dele, conforme os outros ícones também, e eu posso botar uma transparência nele também, se eu quero ele mais transparente para não atrapalhar a imagem, ou se ele vai ficar sem nenhuma transparência e a gente vai conseguir visualizar bem. Eu vou colocar ele um pouquinho maior agora, porque ele é uma imagem pequena, e vou dar um OK. Então, quando alguém for olhar o nosso projeto e ver o desenho de uma caixa de emenda, poxa, já sei que é uma caixa de emenda. Mais fácil do que isso eu desconheço. Uma coisa interessante também do Google que eu não comentei nas outras aulas, é que existe a versão dele também para celular. Então, quando a gente desenha um projeto e a gente compartilha com a nossa equipe, a equipe que está em campo, lá na rua, pode ter o Google no celular e pode consultar na hora onde fica a caixa, quais informações tem das caixas. Ele pode, inclusive, fazer algumas alterações no Google e depois te mandar essas alterações para você colocar no projeto principal, digamos assim, no projeto raiz que você vai ter salvo aí no seu provedor e vai compartilhar com a equipe. Então, eu coloquei aqui a imagem de uma caixa de emenda. Eu vou fazer o mesmo lá na outra. Botão direito, propriedades, selecionar o ícone e ele já está aqui embaixo na minha biblioteca. Uma vez que eu adicionei ele, ele já fica aqui e eu vou dar um OK. Está feito. O mesmo vale para CTOs. Eu vou clicar com o botão direito da CTO, propriedade, vou lá no ícone e vou procurar um ícone personalizado que agora vai ser a foto de uma CTO. Ok? Está alterado para uma CTO. Inclusive, eu já vi o provedor botar a foto da própria CTO. Não precisa nem ser o ícone, pode ser uma foto da CTO onde foi feita a instalação. Então, eu vou trocar agora das próximas CTOs e vou colocar o mesmo ícone. E tem um macetezinho aqui que eu também quero aproveitar e quero ensinar. As CTOs, elas estão todas na mesma pasta aqui, CTO1 até a CTO8. Se eu desmarcar ela aqui, a gente consegue observar que são só as CTOs. A gente pode utilizar um recurso que é o seguinte:
eu posso clicar com o botão direito na pasta CTOs, vir em propriedades, estilo cor e botar para compartilhar o estilo. Olha só, compartilhar estilo. Já mudou o estilo de todas as caixas com um comando só, não preciso em caixa por caixa para trocar. Só uma observação que eu tenho é a seguinte, ele vai puxar o estilo da primeira caixa que está aqui em cima. Então, antes de clicar, eu estava CTO1 como esse estilo. Então, quando eu cliquei aqui, botão direito, propriedades, estilo, compartilhar, ele já puxou todas iguais. Se eu tivesse com outra caixa em cima aqui com um triângulo branco, ele ia puxar o triângulo branco para todas. Não que isso seja muito problema, se a gente vir aqui no triângulo e trocar para caixa, vou trocar para CTO, ele vai voltar para CTO também. É só um macetezinho de lembrar que quando quer compartilhar o estilo, se tiver em primeiro lugar aqui em cima, melhor, já vai direto, não precisa selecionar a caixa. Eu só queria passar isso rapidinho aqui nesse momento. Então a gente trocou as fotos para CTO. O mesmo vale para o provedor, se quiser botar uma foto do provedor, quiser botar uma foto do OLT, fica a teu critério. Então a gente pode utilizar ícones personalizados também no nosso projeto. Uma coisa interessante que eu gosto muito de fazer nos projetos, e eu também considero isso mínimo, é a gente adicionar uma legenda. O que é uma linha vermelha? O que é uma linha azul? O que é um triângulo branco? O que é esse marcador, esse pontinho vermelho? O que significa isso no projeto? A gente não pode deixar para a interpretação de cada técnico que vai ler o projeto. Então, para isso, a gente pode usar um outro recurso que é a superposição de imagem, que é botar uma imagem em cima da imagem do Google. Para isso, tem essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de superposição de imagem. Eu clico nela e eu vou adicionar um nome. Eu vou dar o nome de legenda, que a gente está adicionando uma legenda, e eu vou selecionar aonde está o arquivo que eu quero colocar em cima dessa foto aqui. Então, eu vou em navegar, eu vou procurar lá nos meus arquivos aonde que está a foto, eu já deixei separado aqui como legenda 4, eu vou dar um abrir. Pronto, ele largou uma imagem gigante aqui em cima. Eu vou diminuir ela pelo cantinho aqui, vou aproximar, clico no meio para arrastar ela, como todos os marcadores, tem um botãozinho do lado aqui para ajustar a inclinação dela, né? Que lado a gente vai inclinar. Eu vou colocar aqui em cima para não atrapalhar o nosso projeto, botar em cima da água e eu vou dar um OK aqui na nossa legenda. Então olha que legal. Quando alguém for ler o nosso projeto, ele pode ter uma legenda dizendo o que é cada um dos ícones, o que é a linha vermelha e por aí vai. Aí não tem dúvida. Pronto, tem um arquivo de legenda também no nosso projeto. Outra coisa que eu considero uma coisa interessante, uma coisa legal que eu já vi muitos provedores fazer, é o seguinte. No provedor, eu posso clicar com o botão direito, propriedades, e eu posso adicionar no campo de descrição, onde a gente coloca texto, onde a gente colocou o diagrama de emendas em modo texto, eu posso colocar imagens aqui também. Nesse caso, olha que legal, eu vou pegar esse ponto aqui e vou adicionar, eu posso adicionar uma imagem, um link de uma imagem que está hospedada em algum local, eu posso utilizar uma imagem da web ou eu posso usar uma imagem local. Eu vou pegar uma imagem local que eu também separei, que vai ser o nosso hack, o diagrama de hack. Então, selecionei uma imagem com um hack, onde eu mostro o diagrama, ele puxa um código aqui complementando, puxando essa imagem, e quando eu clicar agora em cima do provedor, ele vai abrir um diagrama do hack, onde diz quantos hacks tem, aonde tem os equipamentos, então a gente consegue adicionar outras informações aqui dentro também, que são complementares, outras informações que vão ajudar os técnicos, e aqui pode ter mais o detalhe, que o cordão tal sai de tal porta-PON, que liga em tal DIO, que o uplink é aqui, que o IP de acesso é tal, a gente consegue botar mais outras informações também. É melhor ter todas as informações aqui do que procurar uma informação em cada ponto da rede, facilita muito o nosso trabalho se a gente fizer dessa forma aqui, ao invés de ficar procurando. Bom, próxima dica que eu tenho, ela ajuda bastante também referente ao diagrama de emendas. Assim como a gente pode colocar uma imagem aqui, a gente pode colocar uma imagem também nessa linha aqui, nessa linha azul do nosso diagrama. Então eu vou clicar em cima da linha azul, propriedades, onde eu tinha colocado um texto, e agora eu vou adicionar outra coisa. Eu vou adicionar uma imagem do diagrama de emendas, que é aquele diagrama de emendas que eu comentei na aula anterior, que a gente faz em Excel, que é uma alternativa a fazer em Excel. Então eu vou em adicionar imagens local, e eu já deixei
separado algumas imagens. Eu prefiro nesse momento, para não confundir a gente, colocar aqui na caixa H01. Eu deixei uma imagem separada para ela, na verdade. Então eu vou na caixa H01, propriedades, adicionar o local da imagem, e eu vou colocar a imagem aqui, que eu deixei separado, do diagrama da H01. É o que tem dentro da caixa H01, pensando nas fusões. Então, puxou o código, vou dar OK, e aqui dentro, quando a gente clica na caixa, ele vai abrir essa tela aqui. Ela vai abrir essa tela onde diz que está chegando um cabo de 12 vias, que tem um splitter de 1/4, que alimenta essa rota e que alimenta esses CTOs. Ah, Marcelo, mas essa imagem é pequena. Tudo bem, eu posso ir de novo lá nas propriedades da caixa e aqui onde fala em 500 px, eu posso aumentar, eu posso botar 800 px, por exemplo. Quando eu clicar na caixa, agora essa imagem está um pouquinho maior, já fica mais fácil de visualizar o diagrama de emendas. Eu posso fazer isso caixa por caixa e eu também posso ter um diagrama geral. Poxa, Marcelo, eu gostaria de ter um diagrama completo da rede. O problema do diagrama completo é que a imagem é muito grande, é muito extensa, então ficaria muito ruim para a gente visualizar essa imagem completa. Nesse caso, eu recomendo também, uma outra dica, é adicionar um marcador fora do mapa. Vou botar aqui, por exemplo, do lado do provedor. Eu vou selecionar esse ícone de i para indicar que é uma informação e eu posso colocar um nome aqui de diagrama completo. Legal. Nesse diagrama completo, agora eu vou fazer outra coisa. Eu hospedei o diagrama completo no meu Google Drive. Peguei um link lá do meu diagrama completo, coloquei no Google Drive. Eu vou só copiar o link aqui. E eu venho aqui em adicionar link. Eu adiciono aqui o link do meu Google Drive, aonde está o diagrama, e vou dar um OK. Olha que interessante. Quando eu clicar em cima do i para visualizar o diagrama, ele vai mostrar o link e ele já vai carregar o meu diagrama em Excel direto dentro do próprio Google Earth. Então eu não preciso nem sair do Google para acessar o diagrama da minha rede. Aqui eu fiz um exemplo de um diagrama macro, um diagrama da H01, que é essa mesma foto que eu coloquei lá dentro do H01. Então a gente consegue acessar o diagrama para aqui. Por que isso é muito interessante? Porque imagina o técnico que está em campo, ou quando você está em campo, você conseguir acessar essa mesma informação do celular através de uma ferramenta gratuita. Vai te ajudar, com certeza, na hora de documentação aí do seu projeto, na hora da documentação da sua rede. Outro ponto interessante de usar o Google é que ferramentas de projeto FTTH, elas são específicas para projeto FTTH. E nem sempre o provedor só tem fibra ótica e só tem FTTH na sua rede. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, tem o cabo TP, tem rádio, tem outras tecnologias que o provedor também precisa documentar. E o Google Earth ele é muito bom por ele ser flexível, a gente consegue documentar projetos de rádio, por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui, uma palhinha. O objetivo aqui não é falar sobre projetos de rádio, mas eu quero mostrar 2 exemplos que é bem legal fazer. O primeiro exemplo, vamos supor que a gente precisa fazer um ponto a ponto, ou que a gente tem um ponto a ponto que vai desse ponto aqui que eu vou chamar de Torre 1, chamar esse ponto aqui de Torre 1, e eu vou levar um ponto a ponto, eu vi que tem um condomínio aqui para cima. Vamos supor que eu vou levar um ponto a ponto para esse condomínio aqui. Condomínio. Resolvi fazer um ponto a ponto de rádio, atender lá mesmo com outra tecnologia, ou fazer um GPON só lá dentro para não precisar lançar esse cabo backbone aqui. Legal. Poxa, será que tem visada? Será que tem estudo de viabilidade? Uma ferramenta que não é para isso, mas que pode ajudar a ter uma ideia, é a ferramenta de régua. Eu posso marcar aqui como linha, do ponto do condomínio até o ponto da torre, que está aqui. Posso salvar, aliás, devo salvar, e eu vou chamar isso aqui como o nosso enlace. Bom, depois que eu tenho a linha, eu posso clicar com o botão direito e mostrar perfil de elevação. Olha que legal, ele mostrou como que é a elevação do terreno, do condomínio até a torre. Então a gente consegue ter uma ideia. Poxa, consigo fazer da altura do solo, vou precisar construir uma torre. Essa torre, ó, nesse ponto aqui fala em 7, 8 metros de elevação e a torre está no local com 4 metros. Se eu não construir, será que é melhor trazer essa torre mais para cima? Ou, de repente, qual é a altura dela que eu tenho que fazer para passar essa diferença de elevação? Então a ideia aqui é ter uma ideia da elevação. Não é um software
para estudo de radioenlace. Existem outros softwares que fazem estudo de radioenlace, que eu fiz um cálculo de enlace também no outro software, que ele exporta para KML. Então, se eu consigo exportar no outro software para KML, eu consigo importar no Google, que é o que eu fiz com esse outro arquivo que eu vou abrir agora. Esse arquivo ele é em outra cidade, ele é um radioenlace, e o legal é que, como ele foi feito por um software específico para isso, a gente tem aqui a zona de Fresnel também do nosso radioenlace. Ele mostra a zona que está ocupando, a gente consegue botar a altura também pelo software, a altura correta que a gente vai ter nas pontas, se vai ter uma torre com 5 metros, 10 metros, ou se é a altura do telhado do cliente, e a gente consegue visualizar isso aqui pelo mapa também. E aqui pelo mapa também a gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, nesse enlace, eu peguei ele como exemplo para isso, a gente consegue ver que tem uma vegetação aqui, coisa que lá na ferramenta não mostra, ela mostrava apenas o perfil de elevação. E usando essas ferramentas que a gente falou agora como polígono, a gente consegue marcar, por exemplo, essa vegetação. Eu vou marcar ela aqui, eu vou colocar na cor verde, indicando que é uma vegetação, vou deixar bem forte essa cor aqui, então a gente consegue ver que tem esse obstáculo. E para ver se vai atrapalhar o enlace, a gente pode vir aqui em altitude, colocar uma altitude relativa ao solo. Eu vou lá e eu vi que as árvores têm 10 metros de altura, essas árvores. Ou, até vou botar um pouco mais aqui para atrapalhar o nosso enlace. Vamos supor que tenha 20 metros de altura essas árvores. Então, à medida que eu me aproximo aqui, eu já consigo ver que começa a atrapalhar essas linhas aqui. A gente consegue ir alterando essas alturas aqui e ele vai atrapalhando o nosso enlace, a gente consegue ter uma ideia. Isso vale para prédio. Daqui a pouco você quer fazer um enlace e ter um prédio no meio do caminho. Vai lá, olha a altura do prédio, né? Calcula, estima a altura do prédio, ou pergunta lá para o porteiro, pergunta para alguém. Vai no Google, localiza o prédio na imagem e coloca a altura dele. O prédio tem 15 metros. E você consegue ter uma ideia melhor se está atrapalhando ou não no seu enlace. Isso tudo a gente consegue fazer e deixar junto no mesmo projeto que nós estamos desenvolvendo no projeto FTTH. Marcelo, como que eu documento uma rede UTP? Da mesma forma, a gente tem rota, tem cabos ocupados, cabos livres, tem switches, tem fonte. A gente vai documentar da mesma forma, com ícone, com nome e com essas informações. Então o objetivo dessa aula agora, dessa terceira aula, era mostrar alguns artifícios que a gente consegue incluir no nosso projeto que deixam o nosso projeto melhor. Ah, Marcelo, mas eu gosto de fazer o diagrama de emendas pelo AutoCAD. Tudo bem, faz o diagrama no AutoCAD, exporta para PDF, coloca lá no Google Drive e aqui no seu projeto KMZ, coloca o link, lá onde eu botei o link da planilha, coloca o link do PDF com o diagrama de emendas completo feito em AutoCAD. Pronto, você conseguiu incorporar tudo na mesma ferramenta, um único acesso. Eu tenho certeza que algumas dicas dessas aulas você aproveita também em outras ferramentas específicas para o projeto FTTH. Com certeza, a ideia realmente aqui é só tentar ajudar a trazer alguns artifícios um pouco diferentes para fazer um projeto diferente. Então agora na próxima aula a gente vai fazer a última etapa, que é extrair essas informações e enviar para o provedor, enviar para o projetista, enviar para os técnicos, mandar imprimir em PDF, por imagem. A gente vai usar essas outras ferramentas de exportação na próxima e última aula, que é a aula 4. Então, se você não viu as outras, assiste as outras aulas, olha de novo essa e depois vai para a aula 4. E no final da aula 4, que é a próxima, eu vou deixar o link aqui para você baixar alguns materiais. Se você tem mais algumas dicas que quer me ajudar, quer que a gente compartilhe, aprender uma coisa diferente no Google, divide isso comigo, isso vai virar conteúdo, eu vou compartilhar com todo mundo. Valeu e até a última aula, aula 4.